E cada vez que a gente está aqui juntos, que a gente está aqui expandindo a nossa consciência juntos, a gente está dando cada vez mais esse passo rumo às pessoas que nós buscamos ser. A pessoa que eu busco ser, a pessoa que tu busca ser, a tua melhor versão, a minha melhor versão, a nossa melhor versão. E que a partir disso, no momento que a gente melhora a nossa versão, a gente consegue melhorar também as pessoas que estão ao nosso redor. Porque no momento que a gente melhora, as pessoas ao redor também começam a melhorar. Isso é bem legal, a gente consegue aproveitar tudo que a gente tem na nossa cozinha para não ter nenhum tipo de desperdício. O que faz muito sentido, né? Porque tem uma estimativa de que no mundo inteiro, a cada 3 sacolas de alimentos que a gente sai do mercado, vamos supor que tu foi lá no mercado, né? Hoje o dia tá bonito, vai lá no mercado. Tu sai do mercado com 3 sacolas cheias de alimentos muito bons, de hortifruti, alimentos que são realmente bons pro teu corpo, que a gente fala aqui sempre. Legal. E daí imagina que tu tá vindo pra tua casa e que antes mesmo de tu chegar na tua casa, uma dessas sacolas cheia de alimentos muito bons vai pro lixo. Essa é a estimativa mundial de desperdício de alimentos hoje. Então, a cada 3 sacolas, é como se uma sacola fosse direto pro lixo. É assustador quando a gente tem uma grande parcela da população mundial que passa fome. Mas é compreensível, porque hoje talvez a gente seja tão abarrotado, né, de novos alimentos, de novas coisas. A gente acha que a gente tem que ter a nossa cozinha sempre cheia de alimentos. A gente muitas vezes compra sem ter uma ideia do que fazer com aquele alimento. A gente ou às vezes não tem conhecimento de como colocar aquele alimento em prática, ou tu não tem nem ideia que aquele alimento iria estragar tão rápido. Enfim, são inúmeros os motivos que nos levam ao desperdício de alimentos. Mas quando a gente começa a ter mais atenção e trazer nossa consciência mais para isso, a gente começa a ver que a gente consegue reaproveitar muitos alimentos, dar novas caras para ele. A partir dessa organização, desse conhecimento aplicado, a gente consegue parar com o desperdício de alimentos, a gente consegue reaproveitar realmente o que a gente compra, comprar com mais consciência, com isso economizar dinheiro. E aqui, fazendo o nosso leite vegetal em casa, já é uma forma mais inteligente também, né? Da gente economizar, da gente investir nosso dinheiro em coisas que realmente façam sentido para nós. Enfim. E a partir disso, o que eu sempre falo que é o mais sensacional, se fosse me perguntar assim de absolutamente tudo, eu acho que o mais sensacional é que a gente começa a ter mais ânimo, mais gosto, mais vontade de estar na nossa cozinha. Que muitas vezes a gente tem uma cozinha e nem usa, né? Mas no momento que a gente começa a ter essa nossa visão de que a gente pode utilizar a nossa cozinha não só como nosso laboratório da saúde, mas também como uma região de criatividade, onde tu pode conhecer o alimento que tu tá colocando por dentro do teu corpo, o alimento que tu compra, ter contato com ele, de testar ele de formas diferentes, no momento que tu cria esse vínculo, que tu desenvolve esse vínculo, até jogar alimento fora fica mais difícil. Tu começa a ter uma consciência maior de, puxa vida, o que eu posso melhorar aqui para que eu não faça mais isso? E aí, assim, a gente ajuda não só a nós, mas inúmeras outras partes, né? Isso é tudo que, quando a gente vai tendo essa nossa consciência em relação ao alimento, a nossa vida, ela expande, ela muda, a nossa consciência muda. E como sempre dizem, no momento que a nossa consciência expande, não tem mais como retroceder. É muito mais difícil retroceder. Então, a gente aqui nas nossas quintas-feiras às 14 horas juntos, a gente está sempre expandindo a nossa consciência de alguma maneira. E, inclusive, antes da gente concluir a nossa aula de hoje, se tu tem algum assunto que tu gostaria que fosse abordado aqui nas nossas aulas, escreve aqui nos nossos comentários, nos manda uma mensagem, a gente vai ficar bem feliz de receber esse contato de vocês, de saber o que mais vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. A gente já tem muitos conteúdos nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no site, no claudiachats.com, independente de onde você esteja nos assistindo agora. A gente já está na nossa aula 25, então a gente tem mais 24 aulas anteriores, se tu ainda não assistiu, são todas de grande valor. A gente realmente busca conteúdos que a gente sabe que de alguma maneira vai conseguir influenciar de uma forma muito positiva. É como eu sempre falo, o maior intuito de estar aqui fazendo conteúdo, de criar conteúdo para o YouTube, é basicamente para inspirar. É basicamente para que
vocês, cada um que nos assista, cada um que tenha contato com a gente, consiga sair melhor, em primeiro lugar. Eu acho que esse é o ponto máximo. Mas também que cada um de nós consiga sair inspirado e colocar em prática o que a gente já tem de ferramentas. E se a gente melhorar um pouquinho mais a cada dia, olha quanta diferença a gente vai ter num ano. Se a gente fizer só um passo a mais por dia, quanta diferença, quanta evolução a gente vai ter no final de um período. Então a gente não precisa escalar o Monte Everest, né? A gente não precisa escalar lá o Himalaia de uma vez só. Vai ser muito difícil, vai ser muito mais difícil. É um passo de cada vez. E cada vez que a gente está aqui juntos, que a gente está aqui expandindo a nossa consciência juntos, a gente está dando cada vez mais esse passo rumo às pessoas que nós buscamos ser. A pessoa que eu busco ser, a pessoa que tu busca ser, a tua melhor versão, a minha melhor versão, a nossa melhor versão, e que a partir disso, no momento que a gente melhora a nossa versão, a gente consegue melhorar também as pessoas que estão ao nosso redor, porque no momento que a gente melhora, as pessoas ao redor também começam a melhorar. E a partir disso a gente consegue fazer talvez um grande movimento no mundo. Se a gente conseguir juntos aqui, e isso pode ser um desafio, até escreve se tu acha que esse desafio vale a pena. Se a gente conseguir entrar num desafio que agora, a partir de hoje, que a gente já sabe dessa média de que a cada 3 sacolas, uma vai para o lixo, que o desperdício de alimentos é tão alto assim, o que tu acha se a gente entrar nesse desafio de que a gente vai se comprometer? Não comigo, não com outras pessoas, mas cada um. Eu me comprometo comigo, tu te compromete contigo, de ver na tua casa o que tu pode melhorar hoje. E amanhã, o que tu pode melhorar hoje? E depois de amanhã, o que tu pode melhorar hoje? E a partir disso, em 30 dias, a gente vai ter dado 30 passos, no mínimo. É bastante coisa, né? Boa. Mas e aí, a pergunta final é: existe alguma opção dentre os leites vegetais que seja a melhor? A melhor é a que tu gosta mais, pro início de conversa. É aquela que vai te estimular a talvez deixar um leite animal de lado, ao começar a utilizar o leite vegetal, ou a começar a fazer o leite vegetal em casa. Essa definitivamente é a melhor, é que é melhor entrar no teu paladar. Leites, por exemplo, de aveia, de soja, de arroz, são mais fáceis. Eles não possuem aquela quantidade de gordura, como a gente falou, por exemplo, no caso das castanhas, né? O que, quando a gente consome alimentos que têm mais concentração de gordura, mesmo quando é de origem de luz verde, mesmo quando são de alimentos integrais, como de castanhas, nozes, coco, por exemplo, o nosso consumo dele precisa ser um pouco mais maneirado, porque a nossa ideia é reduzir a nossa quantidade de gordura. Hoje a gente tem, a média da população, inclusive mundial, tem um consumo de gordura muito alto. E esse consumo de gordura não é legal, não é benéfico para a nossa saúde. Então, no momento que a gente consegue reduzir essa quantidade de gordura, a nossa saúde vai sair ganhando muito. Então, se tu perguntar qual é o que é melhor ter no nosso dia a dia, os melhores são esses, de aveia, de soja, um pouco misturados, pode ser também, talvez não todos os dias. O leite de coco, apesar dele ser bem saboroso, utiliza ele em receitas esporádicas. O coco é um alimento que tem uma concentração de gordura saturada muito grande. E a gordura saturada, ela é a gordura responsável por bloquear muitas vezes as nossas veias, as nossas artérias, elevar nossa pressão sanguínea, aumentar colesterol. Então, definitivamente esse é um dos leites vegetais para a gente atentar, né? E assim também com as castanhas e com as nozes. Tanto de aveia quanto de soja são sensacionais para receitas assadas. Então, se tu é uma pessoa que, assim como eu, gosta muito de fazer bolos e pães, é o melhor leite, basicamente. O de soja, como a gente já tinha falado, né? Em receitas que pede um componente ácido, né? Como, por exemplo, limão ou vinagre, já é um leite melhor em comparação ao de aveia. Ele coagula melhor e daí assim ele deixa a massa mais fofinha e tal. Mas aí vai depender também do teu gosto, do que tu tem em casa, enfim. Aveia é basicamente o mais acessível, o mais fácil de fazer, muito saboroso, ele fica docinho. A gente tem aquelas opções que a gente falou antes também, de como a gente pode fazer para adocicar a nossa receita, para adoçar a nossa receita, para ela ficar adocicada. E é basicamente isso.